Agora a gente vai falar sobre algo que pode impactar bastante na vida de muita gente, as mudanças nas regras da aposentadoria por conta da reforma da Previdência, que devem impactar aí os trabalhadores ao longo de 2025. Sobre esse assunto, quem chega para falar ao vivo comigo é o repórter da NDFM, Fernando Gonçalves, que vai esclarecer aí algumas das principais dúvidas sobre esse tema. Inclusive, se você estiver nos assistindo, tem dúvidas sobre esse assunto, pode mandar pelo nosso WhatsApp, enquanto o Fernando estiver ali, depois que ele me devolver, se aparecer alguma pergunta, a gente passa para ele também. Fernando, boa tarde, suas informações, por favor. Oi, Márcio, uma excelente tarde de sexta-feira para você, para todos que nos acompanham aqui no nosso Balanço Geral. Pois é, isso é um assunto muito importante e, é claro, né, tem muita gente que está começando esse processo de aposentadoria e surgem muitas dúvidas, até porque, né, todos os anos mudam algumas regrinhas ali e que precisam realmente ser explicadas melhor para o nosso público telespectador. E ao meu lado, a doutora Natália Possamay, ela que é advogada, né, especialista neste ramo, justamente para falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora, boa tarde. Obrigado por conversar conosco aqui na programação do nosso Balanço Geral. E eu já queria começar lhe perguntando, né, entre a dúvida ou as maiores dúvidas, quais são elas quando as pessoas realmente buscam, né, um serviço como esse? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu poderia resumir em duas dúvidas principais. A primeira é quando eu vou me aposentar e a segunda é quanto eu vou receber na hora de me aposentar. Então, a gente teve a reforma da Previdência ali em 2019 e as regras mudaram muito. As pessoas tinham aquela verdade de, eu, mulher, preciso de 30 anos, o homem precisa de 35, quando chegar nessa hora eu já posso me aposentar. E com a reforma isso mudou. Então, a gente passou a ter idade mínima, transição, pedágio. Então, o pessoal ficou muito na dúvida e aí cada regra dessa tem uma forma de cálculo também. Então, às vezes, eu posso me aposentar agora, mas, puxa, é a melhor aposentadoria para mim? Se eu me esperar um pouquinho, quanto vai ser esse pouquinho? Quanto vai melhorar? Vale a pena? Então, realmente, são muitas as dúvidas, mas centradas nesses dois focos principais. Idade mínima hoje, até para as pessoas já que estão em casa, né, ficarem atentos. Existe uma idade mínima para uma regra de tempo de contribuição. Então, essa idade mínima para as mulheres, ela aumentou esse ano em 2025, ela é de 59 anos, e para os homens ela passou a ser 64. Essa é uma regra que todo ano aumenta 6 meses. E hoje, qual é a maior dificuldade desses trabalhadores, né, que estão, enfim, ingressando com esse processo de aposentadoria para tentar ali se adaptar a essas novas regras? Eu acredito que uma das principais dificuldades seja ter acesso a essas informações. Então, com todas essas mudanças que houveram, também houve a digitalização do INSS. Então, hoje o trabalhador, o segurado, ele não consegue mais ir a uma agência, ser atendido, tirar todas as suas dúvidas e ter essas respostas. O INSS disponibilizou um aplicativo, mas é um aplicativo que é um pouco difícil, às vezes, de se cadastrar, de entender todas essas informações. E não são todas as informações que estão lá também. Então, às vezes, tem vínculos de emprego que não aparecem no INSS. Se a pessoa teve um histórico de trabalho rural, também não vai aparecer. Trabalhador de indústria, da área da saúde, que tem uma contagem de tempo diferenciada, o INSS não avalia isso. Então, acaba sendo necessária uma assessoria especializada para a pessoa também, para o trabalhador poder também entender, tirar suas dúvidas e situar onde é que ele se enquadra, onde é que ele se encontra dentro do universo de aposentadoria. Regra de pontos, eu acho que essa é uma das grandes dúvidas também que aparece, né? Como é que ela influencia, como é que ela funciona entre homens e mulheres? A regra de pontos é uma das regras que muda todo ano. Então, a regra de pontos, essa pontuação ela é a soma do tempo de contribuição mais a idade da pessoa. As mulheres precisam ter 30 anos de contribuição, além da soma da pontuação mínima, e os homens precisam ter 35. Além disso, a partir de 2025, a pontuação mínima para as mulheres passou a ser 92 pontos e para os homens 102 pontos. Então, tem que somar o tempo de contribuição com a idade para ver se alcança. E nessa soma não conta só a carteira, que eu falei agora há pouco. Tempo rural, às vezes trabalho especial, insalubre, exército, uma série de fatores que devem ser considerados para fazer essa soma. Aposentadoria por idade de transição. Eu queria que a senhora explicasse rapidamente para a gente finalizar sobre esse tema. A idade de transição é a gente tinha antes a aposentadoria por idade e houve também uma transição. As mulheres precisavam de 60 anos para se aposentar pela regra de aposentadoria por idade, isso passou a ser 62 anos. Além disso, precisa ter contribuído as mulheres no mínimo 15 anos
de tempo de contribuição. No caso dos homens, a idade mínima continua a mesma, 65 anos. Pela nova regra, eles passam a precisar de 20 anos de contribuição, mas pela regra de transição seria 15 também. Muito bem. Doutora Natália, gostaria muito de agradecer pela presença, pela participação, desejar um ótimo 2025 para você e até uma próxima oportunidade. Com certeza, Fernando, eu agradeço também. Um ótimo dia. Bem. Doutora Natália Possamay conversando conosco ao vivo aqui na programação do nosso Balanço Geral, ela que é advogada, né, especialista em direito previdenciário. Márcio, nessas horas, quando a pessoa está ali, né, se preparando para juntar toda a documentação para se aposentar, realmente muitas dúvidas acabam surgindo. E é sempre muito bom, né, a gente conversar com uma profissional da área para esclarecer algumas das dúvidas que surgem. Daqui a pouquinho eu volto de algum outro ponto da cidade, é claro, trazendo mais informações aqui no nosso Balanço Geral. É com você. E foi uma conversa bem esclarecedora, Fernando, com todos os tópicos bem esclarecidos ali para a população se organizar, especialmente aquelas pessoas que estão ali, ó, batendo na porta, quase chegando na hora de se aposentar. Muito obrigado pela participação ao vivo, ele que retorna a qualquer momento aí também com outras informações.